completa para você no ar aqui no Cidade Alerta. Para este homem que tem medo de se identificar, o assassino certamente quis deixar um recado. Porque o recado foi dado. Ele foi encontrado só de cueca, ele foi torturado e o rosto desfigurado. Geralmente é crime de talaricagem. Esse é o recado que foi passado. Porém, possa ser para despistar a polícia de alguma outra coisa. A versão pode ser um caminho para explicar a morte cruel de Antônio Cláudio. Ainda assim, para a testemunha, a suspeita não combina com as memórias do melhor amigo. Ele não tinha absolutamente problema com ninguém. Todo mundo que gostava dele, todos os vizinhos, todo mundo que conhecia. Então, a gente está, assim, totalmente em choque, sem chão. É uma pessoa tão amada, assim, tão boa, ter assassinado brutalmente desse jeito. A vítima, um homem novo, sem inimigos, trabalhador, sem filhos, solteiro. Apesar da personalidade tímida, Antônio Cláudio não tinha problema quando o assunto era se relacionar com mulheres. Como ele era solteiro, então tinha os contatinhos, não era uma pessoa específica. Várias mulheres ligavam, mas isso que eu tô falando é em tempo decorrido. Eu conheço ele há mais de 20 anos, né? Então várias já ligaram. Ele não tinha uma fixa. Um homem galanteador, que pode ter se envolvido com a pessoa errada. Ele saía com mulheres, porém, eu não sei detalhes, né, de mulheres. É um rapaz solteiro, saía com mulheres. Aí provavelmente ele conheceu uma pessoa errada, que acabou colocando ele numa enrascada. Vingança, ciúmes ou rejeição. Um crime cercado de mistérios. Pessoas próximas à vítima que poderiam ter motivos para querer Antônio morto. Foi aqui, nesta área rural, também em Bragança Paulista, que Antônio Cláudio foi encontrado. Segundo algumas testemunhas, segundo algumas pessoas que moram perto aqui deste local, as pessoas não escutaram nenhum barulho na data em que ele foi encontrado assassinado. Essa área rural fica a cerca de 5 quilômetros da casa do Antônio Cláudio. E não era um local, claro, que ele costumava passar. Para a polícia, ele teria sido desovado. A Polícia Civil acredita que Antônio Cláudio pode ter sido morto a tiros. Mas, segundo a perícia, o rosto do Antônio Cláudio estava desfigurado e ele teria sido morto a pauladas. A perícia também encontrou diversas marcas espalhadas, principalmente na região frontal do Antônio Cláudio e também na região das pernas. O joelho dele estaria quebrado. Quando uma testemunha passou pelo local e encontrou a vítima caída no chão, viu muito sangue pelo local, o sangue que já foi lavado por conta das chuvas dos últimos dias, mas encontrou o documento da vítima ao lado do corpo. Então acionou a Polícia Civil e quando a equipe chegou aqui, disse que não encontrou os outros pertences do Antônio Cláudio. Então não encontrou o veículo que ele teria vindo até aqui e também os outros pertences como o celular da vítima. Ainda segundo as testemunhas, aqui, claro, a gente consegue perceber que é um lugar muito afastado, uma área rural, então não tem nenhuma câmera de segurança, mas para chegar até essa área teria sim algumas câmeras espalhadas pelos tanto residências próximas aqui como também comércios. Então, para ter acesso a essa área rural, a polícia acredita que alguma câmera possa ter registrado como a vítima veio até aqui, se ela estava no veículo de outra pessoa ou no próprio veículo dela, já que o carro não foi encontrado depois do crime. A perícia não encontrou mais nenhum sinal, nenhuma pista de quem possa ter sido responsável pela morte da vítima ou os responsáveis. A polícia ainda não descarta a hipótese de latrocínio, já que os pertences dele não estavam aqui no local, mas para quem era próximo de Antônio Carlos, não há dúvida, teria sido uma execução. Os sinais de tortura podem indicar que quem esteve ali com Antônio jamais o livraria da morte.
Recado de um marido perigoso que pode ter descoberto uma traição. Ou vingança de uma namorada que não aceitou dividir o coração do amado. E você acha que se ele tivesse com alguém mais fixo, tivesse realmente num relacionamento, ele te contaria se fosse a situação? Mas como poderia ser algo esporádico mesmo? Ah, contaria com certeza. E mesmo se ele não viesse me contar, eu viria. Porque ele só andava comigo. E eu nunca vi ele com alguém lá na casa. Ou ele falando, ó, vou sair hoje. Antônio Cláudio Félix Gomes nasceu no Ceará e tinha 49 anos. Com apenas 19, se mudou para Bragança Paulista. Na cidade, trabalhava como chapeiro em uma lanchonete. A casa onde Antônio Cláudio morava, depois do crime, foi trancada e hoje está vazia. Antônio Cláudio estava aqui na região há cerca de 20 anos, por isso era bastante conhecido pelos vizinhos e pelos moradores aqui da região. Há cerca de 6 meses, ele recebeu um amigo do Ceará. Esse amigo, então, passou a morar com ele aqui na mesma residência. A polícia já tem a informação que um dia antes de Antônio Cláudio ter sido assassinado, 3 homens vieram até a residência dele procurar pela vítima. Ele não estava aqui no momento em que essas pessoas chegaram, pessoas ainda não identificadas. Uma dessas pessoas chegou a falar que procurava por Antônio Cláudio porque ele teria se envolvido com a mulher, com a esposa de um amigo deste homem que estava aqui. Não deu mais detalhes. Já que Antônio Cláudio não estava em casa, as pessoas foram embora. Até o momento, a Polícia Civil não tem informação de nenhuma câmera de segurança que tenha registrado essa movimentação. Depois, quando o Antônio Cláudio voltou para casa, já era tarde, cerca de 11 horas, por volta de meia-noite, depois de ter voltado do trabalho. Então, ele recebeu a informação que essas pessoas estavam atrás dele. Ele saiu de casa, ninguém sabe se ele estava acompanhado de alguém e para onde ele teria ido, mas testemunhas de um posto de gasolina próximo aqui da residência dele disseram à polícia que viram Antônio Cláudio no próprio veículo e acompanhado de outras pessoas. Agora, pessoas também ainda não identificadas. Agora, o principal mistério para a investigação é quem seria as pessoas que vieram aqui até a residência do Antônio Cláudio e se essas pessoas, claro, teriam alguma relação com o assassinato de Antônio Cláudio, que aconteceu um dia depois, apenas um dia depois desses homens suspeitos terem vindo procurar por ele. Um suspeito de ter participado do crime foi preso pela polícia. Bruno Sandoval de Oliveira Marques, de 23 anos, foi encontrado com um veículo que utilizava a placa do carro de Antônio Cláudio. As fotos foram registradas logo depois da perseguição. Ao avistar a viatura da polícia, Bruno, que estava com uma mulher, tentou fugir e bateu o veículo contra uma árvore. Depois do carro ter ficado quase pendurado, o suspeito ainda tentou correr dos policiais. Mas foi capturado e confessou que havia comprado o carro junto com outros 2 veículos. Um deles, um Celta vermelho, registrado no nome de Antônio Cláudio. O amigo da vítima diz não conhecer o suspeito. Não me recordo. Eu conheço Brunos, aí tenho amigos, mas assim, eu teria que ver a foto para ver se eu conheço, mas eu acredito que não. O carro da vítima foi apreendido para passar por uma perícia. Até o momento, não é possível afirmar se Antônio Cláudio foi sequestrado dentro do próprio veículo ou se foi levado para a cena do crime dentro do carro do responsável pelo assassinato. O suspeito, Bruno, foi preso em flagrante e teve a prisão convertida para preventiva. Mas a polícia ainda não confirmou a participação do homem na morte de Antônio Cláudio. Olha, eu tô sem acreditar até agora, minha ficha não caiu. Era uma das melhores pessoas que eu já conheci no mundo. Não é porque ele morreu, não. E aí, a forma que ele foi assassinado,
Não caiu a ficha ainda, eu tô em choque, toda a família tá em choque, todo mundo que conhecia ele fala, meu, é inacreditável, não dá pra acreditar que é a mesma pessoa. Atenção que eu já tenho novidade deste caso. Ao vivo eu tenho a repórter